Bom dia, FAC 286, né? 286. Eu aqui sentado na praia de Acaú, vocês morrendo de inveja. Que beleza, né? Bom, eu passei aqui um protetor solar, suave. Cabelo não precisei pentear, porque aqui não é lugar de pentear cabelo, aqui é lugar de relaxar. Tenho a camisa contra o sol e vamos embora, galera. Quiser mandar o WhatsApp pra cá? Inclusive vou falar isso porque teve gente de fora que não conseguiu nos adicionar. Você faz assim, o WhatsApp tem que ser em áudio, preferencialmente, tá? Um áudio de no máximo 1 minutinho, falando do seu nome, de onde você fala, para o número 81-9555-8132. Agora, se você estiver fora do Brasil, se adiciona o mais 55, depende do país, é porque isso é bem interessante. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu acho que eu usava, não precisava mais 55, não, era só o número do país, né? E no caso, lá dentro eu botava o 001, era 011 para fora, uma coisa diferente, 001. Enfim, você bota o 55, 81, 8210, 8, opa aí, ó, né? 9555, 9555, 8132. Desculpa aqui que ainda é de manhã, acaba também dormindo aqui. Né? O corpo tá dormindo, aqui tá tentando processar aqui. Mas vamos lá. Vamos para as questões. Se você quiser mandar mensagem em texto, você pode mandar pelo site viagemastral.com, clica lá em cima na aba, em cima na direita, em contato, e lá você manda brasa, é tranquilo. Olá, Saulo. Eu tenho uma dúvida. É possível, na projeção astral, nós interferirmos no mundo físico à distância? Como, por exemplo, derrubar um copo que esteja na cozinha? Eu falo como assombrações. É possível materialização de espírito, bater porta, essas coisas, interferências reais no nosso mundo? Muito obrigado, um forte abraço. São chamados fenômenos poltergeist, né? É possível que... mas é difícil, raro, mas é possível. Bom, a pergunta é se possível, sim. É preciso que exista aí como existe corpo físico, se tiver um bom domínio energético, esse domínio não é fácil, é possível que se materialize, principalmente se suas energias se você for um médium bem ostensivo, ou estiver no ambiente um médium ostensivo em que você possa canalizar a energia deles para isso, a lógica é simples. Para você mexer um copo, né, um celular no caso, você tem que ter energia física, basicamente densificada. Se você conseguir densificar as energias com manipulação e conhecimentos, espíritos, às vezes desequilibrados, mesmo sem ter percepção direta, eles conseguem fazer isso. Tem espíritos que têm o controle disso e o usa para o mal, né? Então existe uma ciência, uma inteligência independente da direção, seja positiva ou negativa, que se faça uso. Então é possível que você faça. É mais difícil e é uma das comprovações mais chatas que tem, pelo fato de você ter que ter uma grande manipulação de energia, e o corpo físico sempre atrapalha esse processo de lucidez, né? Você sempre, quando mexer muita energia material, tendo corpo físico, você vai atrair espíritos para perto, porque muitos espíritos viciam nessa energia, e por esse motivo o Murilo que perguntou essa questão, ele botou o nome dele aqui, é difícil, mas não é impossível, certo? Possível, como você me perguntou. Bom, tem uma pessoa aqui que manda, depois a última questão dessa pessoa foi assim, quase depressiva, falando: não, você não vai responder, porra, então, tchau. Okay. Não, já que não vai ler mesmo, botar os áudios, eu vou remover. Não adianta se remover, papai, fica aqui pra mim, você remove só pra você. No WhatsApp você pensa que quando você apaga uma mensagem, ela apaga, pô, não adianta, ficou. Então o karma disso é que você vai ter que ouvir sua questão aqui. Olá, Saulo, Emerson de Porto Alegre. Bom, minha questão é a seguinte: eu ronco, né? E ouço meu ronco. Daí eu tô em catalepsia se isso acontece. Mas eu ouço o ronco e acordo, né? Mas só que eu consigo me mexer tudo. Isso aí é catalepsia. Eu tô em catalepsia ouvindo o próprio ronco. Emerson, isso é relativo, pode ser que não, pode ser que você esteja num grau avançado de hipnagogia, ou seja, já entre o sono e a vigília ali, e não necessariamente em catalepsia. Você pode inclusive se retornar ao corpo, você mexe o corpo físico, mas você ouve o ronco, ou pode ser que você esteja em os corpos adormecido,
o corpo astral solto, porque a catalepsia é quando de alguma forma ainda não existiu uma total saída, né? Você está atrelado ao corpo físico ainda, e por isso você pode ouvir o ronco, inclusive o corpo está dormindo basicamente, né? Ele entrou num estágio relativamente já de adormecido. Depende muito das ondas cerebrais, mas é comum, eu ouço também. Então muitas vezes eu estou ouvindo o ronco, mas eu estou mexendo o corpo astral. Mas como é tão igual, você acha que é o físico. Pode mexer, você mexe, se você mexer o corpo físico, você sai do transe e o corpo passa. O corpo quando começa a roncar, porque ele começa a respirar de forma instintiva, né? Busca como se estivesse um estado mesmo, naturalmente nós temos esse estado de adormecimento, e você perderia o ronco. Se você continuar roncando com o corpo mexendo, muito provavelmente você está mexendo aí, viu, Emerson? O corpo astral. Agora deixa de drama, rapaz. Rapaz, que foi? Emerson, que foi? Rapaz, porra, velho. Porra, mano, eu tô depressivo pra caralho, mano. Você não lê minha desgrama. Relaxa, Emerson, papai tá aqui. E você não tá sozinho, certo? Sem drama de papai, essa coisa, não sei o que. Vamos pra questão aqui. Olá, Saulo, bom dia. Meu nome é Alan, eu sou aqui de Olinda. Eu sou apômetra e kardecista. E a gente sabe que existe uma resistência grande dos centros kardecistas na prática da apometria na rotina dos centros, para trabalhos obsessivos, trabalhos físicos, depressão, etc. Eu queria que você tecesse suas considerações a respeito dessa resistência das federações e dos próprios centros espíritas, já que sabes que a prática apométrica tem benefícios comprovados, até melhores do que alguns tratamentos obsessivos. Abraço, FOI, fui. Olha, realmente, deixa eu ver uma coisa aqui, velho. Olá, Saulo, bom dia. Meu nome é Alan. Alan, tinha pego o nome dele, mas tava na dúvida. Alan, o que você falou é uma das focos meus também, né? Eu tenho um dos focos pentelhar o espiritismo, no bom sentido. Na verdade, fazer com que o espiritismo vire o que ele é, né? Que é um lugar de estudo espiritual. Eu tenho como foco, além da projeção astral aqui, encher o saco desses caras mais antigos do centro espírita que travaram o espiritismo, né? O espiritismo é uma coisa liberta, livre, né? Em que se deve estudar a espiritualidade de todos os tipos. Kardec era um cara pesquisador. Esse é o espiritismo. Eu vou ver se eu acho que vou ter que levantar aqui. Deixa eu ver, que tá vindo um povo com rede a parar ali. Ufa. Se eu ficar pegando rede lá longe, eu tava empurrando a rede, mas tá longe, né? Eu achei que eles vinham até aqui. Não faria sentido. Bom, o estudo da apometria, assim como várias cirurgia espiritual, reiki, cromoterapia, fluidoterapia e qualquer outro estudo, a própria utilização da projeção astral, do momento cerebral, um estudo profundo dentro do centro espírita, com pessoas. Pessoal, vamos nos preparar para que a gente trabalhe além daqui da casa, mas que vocês cheguem em casa, vocês vão bem sintonizados, levando o conhecimento que vocês estão aprendendo aqui, vocês entrem em contato com a nossa equipe espiritual, com seus mentores, e assim continuem o trabalho lá de lá, a gente se encontra lá, e que isso possa servir de comprovação, de embasamento, de rememoração de uma forma séria. E isso tem que estar no espiritismo. Mas por que não está a trava de as pessoas que estão atualmente encarnadas organizando as federações? Muitos espíritas, muitos, isso eu tenho falado nas palestras, eu tenho feito palestras em centro espírita, eu fiz agora, não lembro, e eu já fazia muito tempo, eu já falava isso, quando eu estou retornando aos pouquinhos. Estão travados no tempo, e virou um processo de igrejismo, onde só se faz as mesmas coisas, onde não se questiona mais. O espiritismo, como eu falei nessa palestra do Nemo, que está disponível aí no YouTube, no finalzinho, infelizmente deu um problema no áudio, mas não perde o foco, é um pedacinho, acho que 5 minutos, 6 minutos. Ele tem como base, eu falei, religião, né, que veio para cá, pegou o cristianismo muito forte, a filosofia e a ciência, ou seja, 66% do espiritismo é questionamento, indagação, observação, né, análise, e somente 33% é aquela parte que a gente liga a Jesus, que é ligado ao cristianismo, né, e tal, que é legal também, é importante para as pessoas e é importante para quem frequenta. E aí o que acontece? O que se faz nisso?
se o Nemo, o centro que eu fiz a palestra, por exemplo, pela federação, ele não é considerado centro espírita. O centro espírita não pode ter. Isso é uma questão burocrática, só nada tem a ver com espiritualidade. Eu falei e vou continuar repetindo isso sempre. Faça os trabalhos, force para fazer. E digo mais, se você é espírita, ou se você está no centro espírita e não questiona, né? E não abre a observação, se você não você é qualquer coisa menos espírito, o espírita questiona, o espírita vai lá pentelhar para ver se é verdade. O espírita, ele chega numa mesa junto com os trabalhos que existem seja o que for, ele faz reuniões de análise, de observação. Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui um trabalho apométrico, nós temos aqui que não é aceito em base, até está começando, mas as casas que têm trabalhos além disso não são consideradas pela Federação Espírita, podem ter problemas nesse aspecto, nem são listadas no site da Federação, né, porque eles não botam a mão no fogo. Definitivamente é isso. E isso está mudando. Está vindo uma equipe jovem aí, isso vai mudar, isso não tem jeito. Né? O que acontece é o seguinte, a espiritualidade não fica aguardando. Tá? As informações estão sendo processadas em todos os lugares. Se você tem trava, o problema é seu. Você fica só, eles educadamente, claro, eles tentam fazer aquilo que é possível, nos lugares que podem. Como nas igrejas não é possível, também eles só fazem aquelas... E aí vai, né? O que se faz nesse caso? Se pesquisa, se continua, não para. Eu estou, inclusive, disponível a participar, se me chamar, a ir no centro, a ajudar da melhor forma possível, assim como aprender, tirar informações de todos os tipos, porque a gente nunca deixa de ter essas coisas, de não aprender, né? É normal. Em todos os lugares a gente aprende muito, deixa também um pouco. E ir lá e fazer um grupo de estudo, onde a gente vai estudar o assunto, onde a gente vai pesquisar. Estou disponível, estou abrindo aos poucos a possibilidade de viajar para fazer palestras, e não porque me sinta, não. Na verdade, eu sou parte de um processo pequenininho, como se fosse um jovenzinho fazendo a minha parte, né? Sabe? Desmontando isso, ajudando. Você tem que fazer a sua também, eu incentivo muito isso, para que a gente não fique num mundo tão travado como está aqui, né? Em que a gente possa divulgar isso. Então, o que é o certo? Teve uma reunião mediúnica, eu vou ficar um pouquinho nesse assunto, porque eu acho de fundamental importância, acho quase de utilidade pública. Tem uma reunião mediúnica e a gente percebeu nas reuniões mediúnicas que os doutrinadores não estão muito bem, ou que se estão puxando para um lado, como se faz para doutrinar, como um médium, que nós temos diferentes tipos de mediunidade e ostensividade, quer dizer, acoplar de densificação áurica, o que caracteriza uma mediunidade mais densa, porque mais densa eu digo mais até mecânica, pelo fato do espírito poder se mover melhor, o ectoplasma da pessoa, né? Pessoal, é o seguinte, tá tendo a gente vai fazer uma reunião agora só com os médiums, depois faz com todo mundo, e depois faz só com os doutrinadores, e depois junta todo mundo. Existe uma preocupação muito grande de a gente fazer um trabalho mais limpo possível, nós somos aqui um só que existe a parte humana. Todo mundo aqui tem vaidade, todo mundo tem um pouquinho de egoísmo, aquela coisa de querer às vezes aparecer, sabe? A gente tem que tomar cuidado. Então, de forma muito educada, a gente vai agora processar essas informações e sim apontar, mas tentando com que, se você percebe, não precisa falar. A gente sabe, se for o caso, mas a gente chama pessoalmente, depois sem que ninguém saiba, e conversa, olha, toma cuidado, para não existir ali uma ofensa, né? Então, isso, e na hora do estudo também, o pessoal faz estudo de apometria, tem que estudar. É preciso pesquisar, é preciso questionar, porque senão daqui a pouco a apometria, existe a apometria induzida, é aquela apometria que você deita e sai sem ninguém fala nada, né? Como se fosse você for fazer um trabalho de resgate ou coisa parecida. Às vezes fica uma pessoa do lado falando o que você vai ter que fazer. E daqui a pouco começa todo mundo a viajar achando que todo mundo fez a mesma coisa e não necessariamente. Então deixou de existir um questionamento, deixou de existir um processamento, deixou de existir uma sinceridade, passou a existir um vislumbre, sabe? E por falta de estudo. Isso aí vai além do que eu estou falando da sua questão, vai a abertura que se deve ter numa casa espírita. Uma casa dos estudos espirituais, porque hoje em dia falar casa espírita virou quase falar uma igreja, né? Virou uma religião. Não pode. O espiritismo é um estudo espiritual, é um estudo sério sobre espiritualidade. É um cara que vai lá, peraí, velho, olha, não tá legal o trabalho, porque senão o que acontece? As casas espíritas estão esvaziando. Os jovens estão procurando outras coisas, e principalmente os jovens, mas os jovens... Não, mas é aí que está, aquele jovem é que vai mudar a coisa, que vai trazer ideias diferentes. É importante que a gente aprenda a conviver com as novas eras, com o que está acontecendo de tempo. Muita gente tem preconceitos, principalmente as pessoas mais velhas, com a tecnologia.
Por que não usar a tecnologia de uma forma inteligente, direcionando? Você acha que o mundo espiritual não tem? Tem muito. Aqui eu estou usando por tecnologia, estou usando o WhatsApp, estou usando o celular, estou usando a câmera, estou usando sentado aqui, claro. E utilizando a tecnologia, claro que é um pequeno exemplo. Eu digo, dá para usar a tecnologia, certo? De uma forma legal, para isso. Legal, Alan? Alan, o que fazer? Aí, bicho, é um trabalho muito profundo dentro de casa espírita. Eu, por exemplo, passei a não conseguir trabalhar mais em centro espírita sempre. Por causa da forma, eu pensava de uma forma tão limpa, até para amparar, até para doutrinar, que eu era chamado a atenção. Eu fui chamado a atenção muitas vezes no momento de doutrinar pelo centro diretor da casa espírita em Salvador que eu trabalhava. Não vou falar o nome, nem do cara, nem na necessidade, porque eu doutrinava de uma forma que eu compreendia ser certa, porque eu saía do corpo e via o espírito. Nem sempre existe um molde de como se faz e se deve se questionar, claro, claro, tem que ter uma determinada regra, mas não necessariamente. Eu falei, vou repetir só para você entender um dos exemplos que me fez ter que me afastar. Estava numa sala em que o espírito, todo mundo já tinha tentado doutrinar aquele espírito, não tinha coisa conseguida, o espírito também não saía, né? Estava ali, porque ele falava que o cara estava assistindo a palestra lá em cima e não valia nada. Ele tinha matado a esposa dele, estuprado e matado. Queimado, estuprado e matado os filhos dele, amarrado ele numa árvore fora de casa para assistir tudo, depois machucou ele, deixou ele morrendo lá e foi embora, assistindo tudo queimando. Ele falou isso. E as pessoas queriam que ele perdoasse, ele falava que não perdoava. Aí quando me chamaram, não, Saulo, depois de ter passado várias pessoas que eu já era tido já como cara muito liberto, isso não era legal, né? Eu falava, eu ouvi ele, e ele, não quero ouvir mais ninguém não, eu não quero ouvir mais nenhum sermão, não vou, aí não tinha conversa. E eu tentando, eu fui lá, a maré tá enchendo, não sei se vocês estão percebendo, mas aos pouquinhos eu tô me afundando aqui. Mas vamos lá, começar a chegar na cintura, eu vou embora. Até que eu cheguei, não, peraí, me conte a história. Aí ele me contou, tá, já tinha ouvido, mas eu falei, olha, eu não perdoava também não. Aí o cara chega, a sala toda, foi como se fosse aquele filme de câmera lenta, foi assim, ó. Porque todo mundo me chamou para ajudar o cara a perdoar, depois eu faço o diabo desse. Eu estraguei a doutrinação, todo mundo, né? Até o espírito me olhou assim. Não, claro que não. Você não tem obrigação de perdoar ninguém agora, sabe? Não é fácil. Porque eu perguntei, rapaz, se o cara fizesse isso com a minha família, não tinha nenhum perigo de eu perdoar ele. Agora, pelo menos assim, em médio prazo, em longo prazo, na verdade, zero, né? Daqui a pouco eu vou andar um pouquinho aqui. O pessoal me vê sentado aqui, é impressionante, começa a vir pra cá, né? Eu tava sozinho aqui, não tinha ninguém. Começa a vir pra cá, adora, né? Aí nesse caso, o que foi feito? O espírito chegou pra mim e falou, e o que eu faço? Né? Já que eu não posso perdoar, eu falo, não, faça o seguinte, você tem como receber ajuda agora. Você está sentindo dor, está sentindo agonia, não sei o que, tem. Deixa eu ir pra lá. Você tem como sentar aqui. Vai fazer um pouquinho de vento aqui, eu vou tentar segurar. Você tem como receber ajuda agora, certo? Vá com essa equipe que sai do lado, receba os primeiros socorros, não precisa ser agora, Thiago, só não pense muito no ódio agora, depois você pensa nisso. Ele tá certo, ele foi com ódio embora, ele foi ajudado. Aí eu consegui ajudar o rapaz finalmente, né? Ele saiu dali. Ele mesmo achou estranho ter falado aquilo pra ele, depois lá na frente com calma você vai perdoando, né? Aí pronto, terminou isso aí, eu fui chamado pelo rapaz, você não pode, tem que falar em Jesus, tem que dizer que perdoa, e botar nos nomes de Deus. Aí eu cheguei pro diretor e falei assim, tá certo, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele nem sabia o caso, entendeu? Eu não sabia o que tinha acontecido, ele sabia só o que eu tinha falado. Aí eu falei, se por acaso, senhor, seja sincero, falei pra ele, e você também me ouvindo, seja sincero, pense na sua esposa, o cara estupra a sua esposa, Deus nos livre, né? Vou sentar aqui, assim. O cara estupra a sua esposa, Deus nos livre, pega seus filhos ou filhas, faz a mesma coisa, amarra você numa árvore na frente dessa mesma casa, certo? Você vê a casa queimando e morre aos pouquinhos que foi machucado por isso. Chega no mundo espiritual, você... Não sei quando foi que isso aconteceu, provavelmente tem algum tempo, claro. Mas eu perguntei, o senhor perdoa? Você perdoa? Ele, mas não é assim, porque aquela pessoa está assim. Não, eu estou perguntando ao senhor agora, inclusive sem ter acontecido, só supondo. O senhor perdoa? Não respondeu de novo. Não, porque olha, não sei o quê, porque Jesus a gente tem que ter... Eu falei, desculpe, senhor.
Eu nem passei por isso, mas só de pensar eu não perdoo. Eu falei para ele, e por isso eu não posso chegar para um espírito, talvez eu não possa nem participar dessa equipe, eu falei, e falar que ele perdoe. Eu não sei se essas pessoas, eu falei assim na hora, eu tenho uma oportunidade desde novinho de sair do corpo, eu vejo os espíritos pessoalmente, eu sei o que eles passam de uma forma diferente do que você enxerga nos médiuns aqui, que às vezes às vezes não, sempre tem um animismo, né? E por esse motivo eu falei isso. E pronto, aí eu me afastei da casa espírita após isso, e a partir daí comecei só a trabalhar fora do corpo. Quando era possível, né? E também sempre ia fazer palestras nos lugares e sempre fui um defensor ferrenho desse assunto. Então por isso que eu fiquei tanto tempo nele, aqui. E deixa eu voltar aqui. E é isso que eu tenho a dizer, né? Aí, bicho, tem que trabalhar um trabalho constante. Não desista do centro espírita, mas desista dos lugares, ou digamos assim, não desista de ser pesquisador. Tente, de todas as formas. Tem espírito, centro espírita aqui que tem mente aberta, certo? O Nemo, por exemplo, tem. O Nemo quer, inclusive, que a gente comece um trabalho sério, um trabalho de estudo sobre apometria e experiência extracorpórea. A pessoa vai trabalhar no centro e em casa. É uma extensão disso, o que é simples, o que é normal, né? Valeu, Alan, um abraço para você, de Olinda aí. É uma questão que chegou em texto aqui. O Alexandre manda. Eu trabalho com arte em geral e com isso acompanho os facs, áudios e consigo distinguir as tonalidades dos espíritos mais próximos. E ultimamente tenho constante convívio com essas entidades, pois minha casa e dos vizinhos todos têm um grau interessante de energia. E conseguimos, de certa forma, conviver com os obsessores. Quase sempre, quando os percebo ambiente pesado, aparecem bichos, mariposas, borboletas, mas sempre tem algo da natureza se apresentando. Tem alguma relação? Meus vizinhos, como são hippies, falam que são bruxas boas, coisas desse tipo? Sim, pode ter. As pessoas, quando têm espiritualidade por perto, por ser próprio, por ter, elas aproximam muito tipo de espírito, às vezes, e a gente sabe que a gente está... Eu falei no Facebook brincando, estalinho de lucidez. Você sabia que nós moramos no Umbral, que a gente mora no Umbral? A gente mora no Umbral. No momento, apesar de estar numa praia bonitinha aqui, você vai ver rodar. Eu estou no Umbral, né? Um pouquinho menos pesado do que algumas regiões, mas por ser aqui um pouquinho a energia do mar limpar muito, e o sol dissipar bastante junto com o sol, né? Mas aqui é Umbral, então obviamente se você tem clarividência, você está percebendo os espíritos, você vai perceber isso sim. Não só ou insetos ou espíritos, como outras coisas, como determinados tipos que a gente chama de amebas espirituais, que são alguns tipos de forma de polvo, forma de lula, formas de animais que sugam a energia dos outros, são tipos de coisas que são inseridas no corpo astral de muita gente. É muito estranho quando a pessoa tem clarividência, eu nunca vi no corpo, mas já vi fora, que você chega perto de uma pessoa, e principalmente um clarividente deve ser fogo, né? Um cara que enxerga claramente isso aí, você vê um polvo grudado no chakra sexual da pessoa, tipo de um bicho colado. Do quarto da minha mãe, certa vez, eu tirei uns troços de cima da cama, parecia umas pulgas gigantes, cara. Assim, o que são isso? São tipo larvas mesmo, né? São tipo coisas que existem no mundo espiritual também, nessa dimensão, que fazem parte, às vezes, de um contexto maior de o que são. Eu não sei que tipo de manifestação, se é espiritual, se é alguma coisa planetária, se é um animal deformado, utilizado, se drena energia para outra coisa, sinceramente eu não sei. Mas existe isso, tem informações por aí que falam sobre isso. E quando você usa a clarividência, você pode estar vendo coisas dele, ou simplesmente, Alexandre, você pode estar vendo coisas simplesmente da dimensão. Se você abrir a clarividência mesmo para a espiritualidade, você vai ver, certo? O que tem que fazer nessas horas é ter calma, compreender que isso faz parte da frequência dimensional dessas zonas inferiores que a gente está vivendo aqui. Nós estamos em zonas inferiores, moramos nela, inclusive, fisicamente, e com um grau de lucidez baixo por causa do corpo físico e também da nossa percepção em relação ao mundo espiritual. Então a gente sofre todo tipo de ação, coisas que a gente nem imagina que estão ao nosso redor. É muito fácil de até compreender que existe frequências ao nosso redor. Você fala, estou aqui usando o celular, estou usando uma frequência. Existem várias frequências passando aqui invisíveis aos meus olhos. O sol, ele está clareando, mas é basicamente invisível. Você não consegue ver a luz do sol, você consegue saber que ela está aqui. Então existe, pelo mesmo processo, existem várias outras coisas que até 50, 100 anos atrás, 70 anos atrás, não sabia que tinha frequência de televisão, né?
até 100 e poucos anos atrás, sabia nem que tinha frequência de rádio. Então estava aqui e ninguém sabia. Então vai ser a mesma coisa no futuro, a gente vai ter um avanço muito grande, onde a gente vai perceber as frequências espirituais ao nosso redor também. Legal? Vou por aqui. Saulo, por favor, coloca essa minha pergunta no FAQ. Quando a gente morre, a gente se desperta logo ou não? Demora um certo tempo? Ó, ele não mandou nome, não mandou cidade, nada, só perguntou isso, certo? Quando a gente morre, isso é muito relativo. Quando você desliga do corpo físico, você tem gente que, na grande maioria das vezes, existe um despertar paulatino, né? Em que você, inclusive, como as pessoas não têm, pulou um pôr de um peixe aqui. Como você não tem, não sendo tubarão, tá bom, nem siri, né? Siri pulando também é difícil. Ó, como as pessoas não têm muita compreensão de como é fora do corpo, nunca teve experiência, a maioria não vai ter, de como é a saída extracorpórea, né, consciente, então elas não sabem o quão igual é estar em corpo astral. É igual, às vezes é tão igual que você não sabe que está fora. Muitas vezes eu levanto do corpo físico decolando, ou às vezes de lado, ou vou até a porta, mas é tão igual que eu olho para a cama, muda de frequência, não vejo, você não vê o corpo, né? Você tem medo de estar no corpo físico, de estar, sei lá, num tipo de sonambulismo, né? À toa que nessas horas eu tento passar minha mão por dentro da porta, eu tento fazer alguma coisa que eu percebo minha lucidez como é que tá, com medo de estar passando. Muitas vezes eu tive esse medo de estar numa viagem e acabar pulando pela janela e me esborrachar lá embaixo, que nem Jaca Podre, né? Então eu fico muito ligado. Muita gente desperta aos poucos. Tem gente que nem sabe que morreu. Logo que morre, fica ali naquela situação, meio confusa, às vezes as pessoas estão ali velando ela no hospital, morreu o médico falando, né? Aí bota o lençol, alguma coisa por cima, fecha naquele negócio. Peraí, rapaz, não morri não, velho. É fogo, velho, isso aí. Porque é muito igual e você tá acordado ali dentro. E você sofre menos a agonia, claro, da interferência do físico, porque o físico já começou, já desligou. As energias estão ainda relativamente ali em processo de dissipação. E é nessas horas, inclusive, com calma, principalmente quando é uma morte, depende. Isso é muito relativo ao tipo de morte. Por exemplo, o cara está dirigindo, do nada acorda morto. Isso é possível, por incrível que pareça. Dormiu no volante e acordou do lado de lá já, né? Já morreu, né? Apagou a consciência, tá, já foi. Acordou morto, definitivamente. Aí o cara não sabe o que aconteceu. Ele vê ali o corpo sangrando e por repercussão do físico, o astral dele também está sangrando. Ele se percebe, às vezes não foi atingido nem pela parte psíquica do físico, porque teve ali uma ajuda já dos mentores, e ele não entende o que aconteceu. Porra, velho, o carro virou, às vezes está em pé do lado do carro. Aí que ele vê o corpo dele, às vezes, fica confuso, muita gente nem percebe. Às vezes é levado para uma frequência de pronto-socorro para um mentor ir lá, é avisado, olha, aconteceu isso aqui, né? Quando for possível. Aí que às vezes o processo familiar, no momento do desencarne, é tão pesado que faz com que os mentores ainda mantenham ele com um tipo de sedativo apagado para que ele não receba essas emanações do plano encarnado, dos encarnados aqui, de sofrimento do momento da morte. Então o momento da morte é muito relativo. Tem gente que no nível de percepção maior, raras criaturas, já sai do corpo tranquilo. Não, morri, tal, beleza, né? Triste, mas vou ter que manter a calma, né? Então vai no enterro. Normalmente essas pessoas, em quase todos os casos, é parte do processo de desencarne assistir seu enterro, porque é parte principalmente aqueles espíritos mais endurecidos, tal. Mas a depender do grau da emanação dos desencarnados em relação a ele e do desequilíbrio emocional da gente, isso nos é, digamos assim, feito para assistir depois, é como se fosse gravado, né? E a gente assiste isso depois, como se estivesse lá, né? Na verdade, você vai como se estivesse vendo o processo, é tipo uma visualização que você vai ter depois, não no momento, né? Para que você não seja tão acessado de forma tão dura. Então é muito relativo, muita gente morre e não sabe. Sempre tem ajuda, sabe? Todo mundo. Agora, alguns espíritos, isso é outro assunto, mas é só para dar uma pincelada, não tem essa ajuda, ou tem, mas por exemplo, os espíritos que saíram daqui de uma forma muito drástica, como pelo suicídio ou assassinato, ou no caso, assassinaram alguém, botaram muita gente, acabam passando por um processo de sofrimento físico, porque existe um karma muito pesado em cima deles. Na verdade, existe uma repercussão. Às vezes vamos pensar no suicídio, por exemplo, que é somente uma tristeza, né? Recebem ajuda, todos os espíritos recebem ajuda, uma dissipação energética. Só que o sofrimento, a emoção, o desequilíbrio, o processo foi tão grande
que os mentores às vezes até precisam fazer com que aquela pessoa passe por um processo de resgate energético, e o umbral é um resgate energético, é como se você acelerasse o processo. Por exemplo, olha que interessante, eu estou encarnado aqui, certo? Quando eu encarno, automaticamente eu puxo para perto de mim, como eu estou perto de muitas coisas densas, muitas pessoas densas, todos os tipos de energias características a coisas que em dimensões superiores eu não consigo. É como se eu estivesse num lugar tranquilo, ninguém, se eu estivesse numa dimensão superior, eu estaria num lugar tranquilo, né? Num lugar equilibrado, e eu não conseguiria ter nenhum tipo de acesso a coisas que em mim estão plantadas, sementes, e que, por exemplo, eu sou um cara nervoso, um exemplo, sou muito nervoso, qualquer coisa eu explodo. Aí no mundo espiritual, se eu estiver vivendo uma quarta frequência, que já é fora da zona umbralina, e é normal que uma pessoa chegue até essa frequência e desencarne depois de um tempo, eu não vou ter nenhum start de raiva, porque está todo mundo tranquilo lá, equilibrado, trabalhando em prol desse mundo aqui, das pessoas que estão aqui, às vezes familiares, enfim. Quando eu venho para cá, eu boto para fora isso. Aquilo se torna real. E isso começa a fazer parte da reencarnação da gente. Então isso é o importante da reencarnação. O umbral, ele faz com que você coloque para fora aquilo que em dimensões legais você não consegue, você ser instigado. É como se você pegasse um imã e puxasse para fora um metal que está lá no fundo. Você, sabe, tivesse um imã no meio, tivesse uma agulha no meio de um palheiro, assim que eu falo, cheio de palito de dente, de fósforo, e uma agulha lá no meio, ela não vai sair. Agora quando você bota um imã, ela sai sozinha. Todos os palitos ficam lá, só sai agulha. É exatamente isso que acontece no umbral. Você se aproxima daquilo que é parecido com você, certo? E aí é por isso que o umbral é importante, é por isso que o umbral não é tão ruim. O umbral faz com que a gente acelere o processo de convívio com a dificuldade que a gente não está tendo, que nos tira a felicidade, nos mina. Então o sofrimento de um espírito, às vezes preso no caixão, ou vagando pelo mundo espiritual, não necessariamente, para quem vê em modo de mal instantâneo, é ruim. Isso é boa, coisa horrorosa. Mas se você for ver lá, entre o passado e o futuro dele, lá na frente, e o que ele passou, e o que ele é, e o que vai se tornar, você vai ver que é uma coisa fantástica. Ele vai conseguir aprimorar aquilo que não vai conseguir em outras dimensões. Aquilo é uma oportunidade. Ainda que triste, mas a tristeza e o sofrimento é feito para lapidar mesmo a consciência. Galera, fiquei por aqui, um abraço para vocês, vamos nos falando por aí e faça a sua parte. Eu sempre falo isso, está fazendo o que não está fazendo a sua parte, né? Não precisa ser muita coisa não, às vezes você para aqui no momento que você está passeando, meia hora, né? Escreve um texto, ou vai no centro trabalhar, ou vai participar de uma campanha de sopa, seja o que for, velho. Não faça da sua vida achar, não, quando eu ganhar dinheiro, não espere isso. Você não sabe nem se vai ganhar, você não sabe se vai viver até lá. Você não sabe se vai conseguir vencer na vida. Mas eu estou trabalhando, você não sabe. Você pode ter um problema físico, um problema cerebral. Quando você puder, faça a sua parte. Passe informação adiante, solte, faça, mexa a mão, mexa o corpo. Não pare somente em ter filho, em ganhar dinheiro, isso é tudo legal, mas isso todo mundo faz isso. Né? Até a mosca, ela tem que ir lá na pedaço de bosta para usar para tirar alimento, a mosca faz filho, o pernilongo vai lá chupar sangue, é o trabalho dele, depois ele vai, procura a muriçoca fêmea e vai ter filho. Então isso aí é padrão do mundo, isso aí é nada mais do que instinto. A pergunta é, o que se faz além do instinto? O que você tem feito, né? Isso, e mais do que isso não é só uma questão filosófica e religiosa e crística, não. Isso faz com que a gente seja feliz, certo? É o que nos dá a diferença no caminhar da vida. Faça e veja. Dê o primeiro passo, os outros vêm em seguida, né? Abraço, fiquem em paz. FOI. Fui.